meus amigos. Como sempre, de tabela na área. Sim, senhoras e senhores, chegamos. Edição 33 do programa de tabela. Vamos falar tudo da rodada 30 do Campeonato Brasileiro. Sou o Thiago Leque, tem aqui Renan Neves. Suave, Renan? Suave na nave, irmão. Vamos que vamos. É isso aí, muito calor aqui em São Paulo. Não sei de onde você tá ouvindo a gente aí. O bagulho tá quente. Vamos gravar rapidão hoje pra gente poder dar um tibum, né, Renan? Tibum na onde? Ah, vamos pra praia, uma cara. cervejinha já tá bom já. Beleza, então daqui a pouco tem cervejinha. Fica ligado aí. Muita gente me conhece só por meme, então vocês têm que começar a olhar um pouquinho pra mim também como jogador de futebol, que sou bom pra caralho também. Começando de tabela, a gente vai falar da bela vitória do Palmeiras aí, né? Uma vitória importante, digamos assim, né? Não tão bela assim, porque o Ceará ainda foi melhor, né, Renan? Você falou bela, até levantei a sobrancelha aqui. Não tão bela assim. Mas antes de falar, deixa eu só lembrar aqui que na semana passada a gente deu os nossos palpites pro jogo, o clássico do meio de semana, São Paulo e Palmeiras. Eu acertei o placar, né, Renan? Eu falei 3x0 Palmeiras. Acertou sim, né? Acertou. A gente errou o placar, eu tinha dito 1x1 e você tinha dito 2x1 São Paulo. 2x1 Você ainda São foi Paulo. mais arriscado ainda, né? E durante a semana a gente também pediu a participação de vocês aí pelas redes sociais. A gente tinha colocado a enquetezinha lá, quem se daria melhor, o Diniz no Palmeiras ou o Mano no São Paulo. E a gente teve algumas participações, quero deixar aqui registrado um abraço pro Márcio Rodrigues, nosso amigo Marcinho Maravilha, né, Renan? Marcinho Maravilha. A gente conhece bem, sempre participando aí, valeu Márcio. E o Vladimir Ramos também, brother do nosso diretor Tavares, obrigado pela participação. Quero vocês participando nas próximas enquetes aí. Mas vamos falar agora da vitória do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Ceará 1x0, o gol do Zé Rafael. Palmeiras não fez uma boa partida, o Ceará pressionou bastante e só não saiu pelo menos com empate por duas situações, né, Renan? A grande atuação do Everton, goleiro que fez milagres. Eu vi pelo menos 2 ou 3 defesas que eu falei, caramba, Mas é difícil ele impressionante. sair da seleção, hein? Fez pra mim a melhor atuação de um goleiro no campeonato, eu acho, cara. Pra mim Eu foi acho que foi a mais impressionante. vistosa também. Eu lembro que no começo teve o Everson do Santos. O fez um Douglas jogo do Bahia maravilhoso. fez um jogo bom. É verdade. É que essa do Essa Everton, foi pelo incrível. nível das defesas mesmo. Pegou até pênalti, então o que dizer mais, né? E também pelo o gol do Ceará que foi anulado, deu muita polêmica durante a semana. Aí eu vi praticamente todos os programas esportivos quando falavam do Palmeiras debatiam o assunto, né? Embora seja um lance de impedimento e seja aqueles da linha, alguns questionaram a hora do toque na bola, a hora que tinha o frame correto para pausar pro impedimento, né? Queria a sua opinião, Renan, da partida. Se foi pênalti, esse lance que o Everton faz a defesa, que também foi debatido, né, do Vitor Hugo, e esse impedimento do Ceará. Então vou começar com as polêmicas então, rapidão, pra gente não se esticar. O pênalti que o Vitor Hugo fez foi bem polêmico, muita gente ficou meio que uma dualidade ali, mas na minha interpretação ali da imagem foi pênalti. Ele toca o jogador, tem um ângulo que mostra por trás, né, que ele pega, acho que... Ele pega firme e o jogador levanta muito a perna, o jogador vai pra cima e ele chega primeiro mesmo, né? Parece pênalti, né? E no lance do Gustavo Gomes eu achei que não foi impedimento, cara. Eu acho que o VAR errou. O juiz errou analisando lá. Acho que é o VAR que analisa, né? O lance de impedimento. E o Gustavo Gomes tava saindo, mas o pé tava pra trás. Era a última passada, né? E É no ficou em mínimo cima da mesma linha, né? No mínimo mesma linha. O gol foi do Felipe Bachola, mas ele deu o impedimento do Bergson, né? O Bergson que tá ali com essa... entrando na área e o Gustavo Gomes saindo. Mas enfim, foi um primeiro tempo meio morno, cara. O Ceará, a gente sabia que ia estar fechado, e o Palmeiras com controle, mas não conseguia finalizar de jeito nenhum, né? Era sempre pelos lados, né? Pelos lados eles conseguiam espaço e tal, mas ainda era pouca coisa, era pouco volume, né? Uma dessas pelos lados saiu o gol, né? O Palmeiras ele jogava mais ainda pelo lado direito, né? E o Mike conseguiu fazer um cruzamento lá pra trás, no rebote o Zé Rafael guardou com estilo ali, conseguiu chutar bem. Muitas mudanças no Palmeiras, né? O Zé Rafael era uma delas, né? Ninguém podia cravar que ele seria titular, né? Ele já tinha jogado acho que um jogo antes, né? Já tava meio que Na frente ali, né? De alguns, mas não dava pra saber que ele ia jogar mesmo, não. Mas meteu o gol, né? Meteu o gol, provavelmente vai dar sequência. Eu apostaria que ele deve manter a sequência do Zé Rafael e pra mim ele deve continuar assim. Você acha que essa linha de 3 aí, Zé Rafael, Scarpa e Dudu é a melhor no momento? A gente sempre falou dessa linha de 3, né? Desde o começo do campeonato a gente vem falando que esses Quando 3 tinha o aí Ricardo Goulart ainda, né? que a gente falou, pô, o Ricardo Goulart não tá rendendo, coloca o Ricardo Goulart na frente e faz essa linha. A gente sempre falou. E, bom, parece que agora vai engrenar, né? Tomara aí. Aí depois desse lance do gol, o Palmeiras recuou demais no estilo Mano Menezes mesmo ali sabe, tava com o controle, o Ceará tava intimidado e deu campo demais. O jogo muda demais quando o time faz o gol, sabe? O time tá com muito ímpeto, depois perde o ímpeto inteiro. O Ceará que tá travado já vai ter que sair naturalmente, já vê outro time lá atrás e já estica mais ainda, né, os ataques.
Então ficou uma coisa meio muito desenhado, sabe? O Mano Menezes, ele tem essa característica, acho que prejudica um pouco, assim, e o Palmeiras passou um perreio danado por causa disso. Em vez de tentar fazer o segundo, tenta não tomar o empate, né? Tenta não tomar o empate e passou um perreio, cara, né? Se não fosse o Everton. O Everton defendeu o pênalti, depois precisou de sorte na cabeçada do Bergson lá, né? Que a bola passou perto. No segundo tempo, muito perreio, o Ceará enfrentou de igual para igual o Palmeiras, né? Foram vários lances, cara, vários. Vou nem comentar aqui, mas, cara, vários. O Bachola foi de cabeça e o Zé Rafael salvou, depois ele chutou. Foram muitos lances, mano. Não vou nem pontuar todos. Mas né? o Ceará merecia no mínimo um empate, né, Renan? No mínimo um empate por causa do volume de jogo. Quem não assistiu o jogo, dá uma olhada aí nas defesas do Everton, que é incrível mesmo, foi impressionante. E ainda teve o gol anulado, né, errado no final do jogo já. O Gustavo Gomes foi sair pra linha de impedimento ali e saiu meio atrasado, cara, né? O resumo mesmo sofreu no primeiro tempo. Sofreu mais no segundo. Sofreu mais no segundo e poderia, mesmo depois do primeiro gol, ter ficado com a bola e ter ficado mais tranquilo. Mas não teve qualidade pra contra-atacar e matar logo e sofreu demais, cara. Mas o Everton salvou a ficha. Melhor 1 a 0 disparado da sofridão partida, do Palmeiras. Palmeiras tem 63 pontos, é o vice-líder. Ainda dá pra ser campeão, Renan? Cara, é muito difícil parar o Flamengo, né? A gente já faz umas 4, 5 rodadas que a gente já perdeu a esperança de algum time chegar no Flamengo, né? O Palmeiras tá, acho que, 8 pontos do Flamengo, né? E o Santos tá 5 do Palmeiras. Então talvez o Palmeiras tenha que estar brigando com o Santos, né? Mais provável, né? A distância é menor. Próximo jogo é o Vasco fora de casa. Vai enfrentar o Professor lá, o Luxemburgo. Vai dar trabalho. São Januário, quarta-feira, às 21h30. Mas pra quem briga por título, jogo de vitória, né, Renan? Pra quem briga por título, é nessa hora que o Mano Menezes vai ficar tranquilão defendendo. Vai ficar em paz lá, segurando o jogo pra fazer esperando o uma contra-ataque. chance. O Vasco também é time reativo. O Luxemburgo gosta também dessa defesa organizada. Quer dizer, não que ele goste disso, mas é o que ele tem, né? É o que ele tem no Vasco, né? Bom duelo pra gente ver. 2 treinadores que tem rodagem, né? Vamos ver aí se o Palmeiras sobrevive mais uma rodada aí. É que se o Flamengo vencer e o Palmeiras vencer, continua 8 pontos, mas diminui uma rodada. E Então, a gente vai e pra aí? 7, daqui a pouco 6, aí vai ficar complicado. Eu acho que não dá mais. Já tô falando, então, uns 3 programas atrás, já deu Flamengo, né? Dificilmente o Palmeiras vai chegar. É no mínimo 3 jogos pra matar a diferença de Flamengo perdendo. Né? Então 3 jogos de Imagina alguém 8 que consiga faltam. vencer o Flamengo hoje. Cara, difícil. Eu acho que Difícil, já né? foi, já temos o campeão. Bom, vamos ver essa briga aí pelo vice-campeonato e vamos ver até onde o Palmeiras pode chegar. E a gente fala tudo do próximo jogo aí entre Vasco e Palmeiras. A gente vai falar agora da vitória do São Paulo. Chapecoense em casa perdeu pro São Paulo 3-0. São Paulo que vem se recuperando depois da derrota para o Palmeiras no meio de semana no Clássico. Devolveu os 3-0, né, que sofreu. Acho que viu outro time verde e descontou ali, né, Renan? Bruno Alves marcou o primeiro gol. O Vitor Bueno num golaço. Você viu esse gol aí? Eu vi, velho. Nossa, Que calma, frieza, que velho. paciência pra fazer. E quem diria o Antony com um chute forte Golaço na gaveta. também. Golaço também. É, Difícil gol. que Ele começa- veio desde o campo de defesa com a Então, bola. começa numa grande defesa do Volpe, que é outro cara que a gente tem que destacar também, vem fazendo um grande campeonato pelo São Paulo. Acho que desde a saída do Rogério, até comento isso com o Renan e com todo mundo, que é o goleiro mais seguro que o São Paulo encontrou. E ele faz uma grande defesa, o Juan Fran acha um passe lindo e o Antony conduz bem, corta pra dentro, faz o que a gente espera que ele faça nessas jogadas E mesmo. foram né? 3 passes, né? Volpe Muito pra rápido. Juan Fran pra Antony. Juan Fran deu um passe muito bom também, muito técnico pro Antony, que pegou a bola no campo de defesa e foi embora. Não, o São Paulo vinha de derrota pro Palmeiras, consegue a recuperação, se mantém mais uma rodada no G4, mas já vê o Grêmio ali atrás, o Grêmio tem 50 pontos, menos de uma rodada, né, 2 pontos pra conseguir roubar, acho que vai ser os dois que vão acabar brigando por essa vaga aí do quarto lugar, não sei o que o Renan acha. E nessa partida contra a Chapecoense, coitada da Chapecoense, né, já brigando lá embaixo pra não cair, na minha opinião, uma das que com certeza vão jogar a Série B do ano que vem. O time da Chape esse ano é muito fraco, mudou de técnico muitas vezes e ainda não conseguiu se encontrar. O São Paulo conseguiu resolver a partida também de forma até fácil, porque faz 2 gols antes dos 20 minutos, então consegue controlar o resto do jogo. A Chapecoense não tem tanto poder ofensivo assim. Então acho que o São Paulo nem sofreu muito nessa partida, Renan. Não sei o que você vai achar aí. É interessante também destacar que é a primeira vitória fora de casa do São Paulo aí com o Diniz. O que você achou do Chapecoense 0, São Paulo 3? Eu acho que o São Paulo, ele recebeu muitas finalizações, né? Então talvez não dê pra considerar que deu uma sofrida, né? Foi um jogo aberto. O São Paulo chutou menos, mas foi mais eficiente, né? A surpresa do jogo foi o Jusilei, titular.
Quem diria? Não tava nem treinando com o grupo, depois de um tempo com o Diniz aí já virou titular, interessante, né? O Diniz, ele durante a semana passada tinha dito que o Jusilei tinha treinado muito bem, e a frase que ele usou foi que com ele, quem treina bem tem a chance de jogar. E ele viu o Jusilei treinando forte, falou que nesse tempo que ele ficou afastado, a forma física dele ainda é boa. Tendo a chance, não jogou mal, né, Renan? Não comprometeu. Segurou e saiu, acho que aos 60, né? Ele saiu, né? E além dessa surpresa, a obviedade do Raniel como titular no lugar do Pato, né? A gente tá pra sua tristeza, né? Mais um mês. Pra sua tristeza, né? Pato é seleção, Renan. Pato é seleção. Um absurdo, né? O Raniel não é, na minha opinião, eu não sei se você vai concordar agora, mas ele não é metade do jogador técnico que o Pato poderia ser. Mas essa discussão faz 5 anos, Thiago. Eu entendo. 5 anos o Pato é técnico, o Pato é bom, o Pato domina a bola, mas então, bem, chuta bem, mas o Pato não joga, velho. Então, aí você vê o Raniel entrar e mesmo não sendo tão técnico, participar. Mostrar vontade, às vezes fazer um pivôzinho, mais, né? Cara. Pega uma bola de costas e toca pro companheiro. O Pato não faz isso. Pra ser centroavante, você não precisa ser tão técnico. Você tem que saber proteger a bola, você tem que ser, de repente, bom de cabeça, ter um chute bom, mas saber se posicionar. E é uma coisa que o Pato parece que não quer, né? Coloca o Pato pra brigar com 2 zagueiros, não adianta. Eu acho que o Raniel merecia mais oportunidades. Eu acho que até na próxima partida deve continuar com o Raniel. Eu também acho, cara. Mas enfim, né? Vamos falar um pouquinho do jogo. Desse pré, né? Toda essa pré-coisa pra falar um pouco do jogo, que foi um jogo interessante. Acho que foi o jogo mais interessante da rodada, sabe? O jogo que eu mais achei interessante. O São Paulo já começou com o gol logo de cara, né? O Bruno Alves fez o gol de cabeça. E aí acabou com o plano do Marquinhos Santos, né? A entrevista do Marquinhos Santos foi: vamos deixar a posse de bola com eles e tentar sermos verticais. 5 minutos tomou um gol. Já muda tudo. Então aí o time já desestabiliza mais, o Chapecoense não se deixou intimidado. Então, o Chapecoense jogou o jogo, né? O jogo foi aberto. Então, principalmente por causa disso, né? Mas foram muitos lances. A Chapecoense conseguiu muitas finalizações. O Thiago Volpi, pra mim, também foi o nome da partida. Não foi tão plástica as defesas que nem o Everton, não defendeu o pênalti, mas ele pega uma cabeçada muito forte também. Muito importante. Se não é o Thiago Volpi, São Paulo também toma um empate ou pode até perder, não perde porque tomou 3. Mas até pelo terceiro gol, né? Tem a participação direta dele também. Ele faz a defesa, o time sai no contra-ataque pro gol. Ele também foi o nome da partida pra mim, né? O Antony vale destacar esse gol, porque foi meio que uma coisa que a gente fala que vinha reclamando do São Paulo, que o São Paulo tocava a bola de lado e vinha, articulava, não conseguia achar espaço. E a gente pensa que era um time que gosta de posse de bola, mas em 3 passes foi um contra-ataque fulminante, então mostra que tem mais ferramenta do que só articular ali com a posse de bola, com volume, né? Então pra mim eu achei bem interessante por causa disso, que quebra um pouco, né? E o interessante da partida foi isso, porque o São Paulo meteu gol em contra-ataque. O outro gol também foi em contra-ataque. E o São Paulo tava com mais posse de bola. E a Chapecoense atacou mais. Então foi confuso, né? Não foi aquele jogo desenhado assim. O placar talvez não reflete o que foi o jogo, né? Você vê 3-0 São Paulo, mas a Chape teve chance. Na minha opinião, o São Paulo até, como faz os 2-0, mesmo com os ataques da Chape, eu não vi o São Paulo correr em risco em nenhum momento de sofrer um empate ou de perder, assim. Poderia sofrer um gol e ficar aquele jogo meio assim. Por isso que eu comecei dizendo que a vitória de São Paulo foi até tranquila, porque embora o goleiro tenha trabalhado, é normal, acho que tem que acontecer, né? Os times vão atacar. Eu acho que o São Paulo conseguiu ter as chances efetivas de matar e depois ficar naquele negócio, já tá 2-0. Administrou no segundo tempo. No segundo tempo recuou um pouco, administrou a partida de uma maneira assim, um pouco mais eficiente do que a do Palmeiras, que passou um perreio danado. O São Paulo segurou um pouco, recebeu muitas finalizações, precisou do Volpi, mas meteu 3 gols, né? É que as duas atuações contra o Palmeiras e contra a Chape é muito distante, né? Contra o Palmeiras, São Paulo foi muito mal. Contra a Chape, embora tenha tido essas jogadas, foi o que você falou. Teve uma jogada de contra-ataque, teve gol de cabeça, teve gol com toque de bola, ofensividade, soube defender, mudou o estilo de jogo. Então pensa, né? Um time mete 3-0, tem a posse de bola, mesmo assim ele recebe muito mais finalização e o nome do jogo é o goleiro do time que meteu 3-0. Ou seja, um jogo muito interessante. Também, né? Achei ia ser difícil até de ler o jogo, né? Então tem que dar bastante mérito pra Chape, só que ela tomou 3, né? Mas tem que elogiar, que pena, assim, cara, foi eu não interessante. queria que a Chape caísse, né? Cara, a Chape virou o time mais querido do Brasil, não tem como pensar nesse rebaixamento sem lembrar do acidente e não correlacionar, imaginando que se os jogadores estivessem aí, se as coisas tivessem acontecido de uma maneira seria mais outra coisa. Talvez, né? A Chape estaria bem melhor, né? Então é difícil falar sobre a Chape, sobre o mérito da Chape quando acontece uma coisa trágica dessa. E, pô, vai demorar 5 anos, 6 anos, ainda é pouco, né? Pra um time se reestabelecer completamente, né? Eu vi alguns jogadores falando mesmo que a realidade da Chape é a Série B, subir, tentar lutar pra ficar
ainda é muito cedo para eles conseguirem mesmo. É um desafio muito grande de começar do zero, manter um time. E foi o que eu falei, muitas trocas de técnico também. Complica, cara. Complicado demais, mas o futuro é o primeiro rebaixamento da Chape, né? A Chape é um dos times que nunca caíram também. E vai cair, cara. E o São Paulo também destaca pela primeira vitória, né? Do Diniz fora de casa. Demorou um pouquinho, né? Pra ser sincero, mas o São Paulo tá bem demais dentro de casa e também não tá conseguindo alguns empates fora, né? Agora conseguiu a vitória. O Diniz tá fazendo um trabalho interessante. Acho que a projeção pro ano que vem vai ser bacana. O São Paulo tem 52 pontos e o Grêmio 50, Renan. Como que vai ser essa disputa aí? Difícil. Eu acho que o Grêmio tem mais time, né? Mas Eles o São Paulo tá num momento bom. Eles têm um confronto direto também daqui, acho que 3 rodadas com o mando do Grêmio. Também é um jogo importante, Eu acho né? que é o jogo mais importante do São Paulo pro campeonato, né? Independente de como eles estiverem até lá, né? Cara, foi um de 6 pontos. E, cara, difícil. Eu assim, vou manter essa disputa aberta. Eu acho que o Atlético Paranaense, apesar de estar lá embaixo, já na 6ª colocação, tem 4 pontos, mas já tá tranquilo por causa da Copa do Brasil. Depois vem o Inter, que também pode ser que apareça aí tentando São Paulo pega o dar Inter algum também. trabalho. E o Corinthians, cara, a gente não pode esperar muita coisa agora, depois que mudou tudo, né? Então, acho que o Corinthians tá fora da briga. Você acha que fica fora, né? Eu Então, acredito... São Paulo, Grêmio, vai dar uma moralzinha pro Inter também. Eu acredito que vai ficar entre São Paulo e Grêmio. Concordo com você, acho que o Grêmio tem um time mais pronto, né? Já vem do trabalho do Renato Gaúcho, time que foi semifinalista de Libertadores, podia ter chegado à final, mas a gente viu como foi com o Flamengo, que é o time mais temido aí do Brasil, digamos assim. Mas a briga vai ser o Diniz aí tentando confirmar, né? Tentando pegar e colocar o São Paulo num nível estável, porque o São Paulo é muito instável, né? Como a gente falou, toma um arrebento do Palmeiras, vem, bate na Chape e agora? O que esperar do São Paulo? Próxima partida do São Paulo é no Morumbi, quinta-feira, às 19h30 contra o Fluminense. E aí? O Fluminense é o desespero em pessoa, né? Acho que o São Paulo vai se aproveitar disso. Esse jogo de toque de bola, de calma, é um jogo bacana para um time que tá desesperado, né? Não, o Fluminense não vence há 5 jogos. Não vai querer atacar, vai ficar lá fechadinho, né? Mas eu acho que São Paulo tem uma certa obrigação de vencer, né? Vamos aguardar e a gente vai falar do próximo jogo do São Paulo também no próximo programa. A gente vai fazer aquela pausa de lei, daqui a pouco a gente volta pra falar dos 2 arrebentos da rodada, Renan, posso falar assim? 2 surras, 2 sacoladas. Flamengo lá. 4x1 no Corinthians e o Santos 4x1 no Botafogo. Um time do Rio ganhando no de São Paulo e um time de São Paulo ganhando no do Rio, né? Daqui a pouco a gente volta pra falar desses 2 jogos aí.
Segundo bloco de tabela, como prometido, a gente vai falar agora das 2 goleadas da rodada. Começando pela do líder do campeonato, o Flamengo fez 4-1 no Corinthians. Quem diria, hein, Renan? Placar 4-1, sacolada. Mesmo com o momento difícil que o Corinthians vivia aí sem vencer, 4-1, bem, na minha opinião, bem inesperado, né? Bruno Henrique fez 3 gols, vem voando esse menino aí. Até comentava com o Renan, com o pessoal aqui, que pra mim é o melhor jogador em atividade no país. Mesmo com o Gabigol fazendo muitos gols, acho que o Bruno Henrique constrói mais, ajuda na marcação, recompõe. Belíssima contratação. Inteligente demais, velho. Grande jogador, pra mim merece uma chance na seleção também. E o Vitinho ainda fez mais um, o quarto do Flamengo. O Corinthians ainda conseguiu descontar com o Matheus Vital. Quero mandar um salve pro Caio aqui, até conversava com ele durante a partida. Não sei você, Renan, mas o Matheus Vital me parece os jogadores mais lúcidos do Corinthians, assim. Acho que é jovem, comete muitos erros, toma decisão, mas pra mim, até tinha dito há uns 6, 7 programas atrás que desse meio de campo, pra mim, ele é o titular, assim, ó. Ele e o Pedrinho, acho que o Pedrinho quando não joga também faz muita falta, mas gosto do Matheus Vital. Apostaria um pouco mais nesse jovem talento aí que veio do Vasco, né? Boa contratação do Corinthians, na minha opinião. Essa partida 4-1 aí, o Flamengo chegou aos 71 pontos, mais líder do que nunca, abrindo 8 pontos. Rumo ao recorde, né? O recorde, se eu não me engano, é 81 pontos e 50 em casa. O Flamengo quer bater os 2. Vai chegar, hein, Renan? Provavelmente. É difícil a gente imaginar quem pode parar esse Flamengo aí. O Corinthians, mesmo com o estilo defensivo do cara, ele não conseguiu segurar. Motivo esse que derrubou o técnico do Corinthians, né? Pra surpresa de alguns aí e pra felicidade de muitos corintianos que já não aguentavam mais o estilo defensivo do Carille, né? O Corinthians estava 8 jogos sem vencer, né? Chegou ao 9º, agora é isso? Não, agora é o 8º. Agora é o 8º, 8, né? Eu anotei aqui 8, mas não sabia se era 7, mas isso. Enfim, 8 jogos sem vencer. Vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians no resto do campeonato agora sem técnico. E no primeiro tempo de partida o Flamengo se impôs bastante. Chegou a ter 70% de posse de bola, controlou muito bem o jogo. Acho que o meio-campo do Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, que você já tinha elogiado. Cara, vixe, velho, pra mim... É o dono do meio-campo mesmo, Pra né? mim, velho, com todo respeito o trio ofensivo pesado que o Flamengo tem, o Everton Ribeiro é impressionante, velho. A articulação que esse cara tem, a inteligência que ele tem, ele faz o volume de jogo do time do Flamengo. O Gerson é outro, velho. Esses dois que fazem o que o Flamengo é. Qualificado demais mesmo, né? Eu tinha preocupação quando o Flamengo vendeu o Coelar. Eu falei, quem é o cara que vai marcar aí, né? Porque o Arão não era tão confiável e até o William Arão tem feito boas partidas e não tem comprometido. É que são tantos nomes, a gente até falou disso. O Gabriel é artilheiro do campeonato. Quando o time tá encaixado assim, metendo gol e vitória, todo mundo se destaca, né? Não então, tem como. Mas aí, ó, o Gabriel fazendo gol sendo artilheiro. Bruno Henrique, assistência e gol. Arrascaeta decisivo. A gente acaba deixando o Everton Ribeiro um pouco para trás, mas eu estou aqui dizendo, concordo com você da semana passada, e você acabou de dizer, o Everton Ribeiro é o cara que é o maestro ali mesmo. Pra mim, cara, se o Flamengo perde o Arrascaeta, consegue jogar. Se o Flamengo perde o Bruno Henrique, consegue jogar. Perdeu o Gabriel, meteu 4. Agora, se perder o Everton Ribeiro, é mais difícil. Faz falta, né? Acho que nem tem um reserva ali no time. O Diego voltou e o Arrascaeta pode jogar também, né? O Diego pode ser uma boa opção ali. E pros lados do Corinthians a gente viu também aí preocupação, não sei se você tem informação sobre o Cássio sentiu acho que a lombar, eu vi ele falando das dores nas costas, não deve ser nada tão grave, e o Fagner também acabou saindo sentindo uma dor. Talvez o do Fagner seja mais preocupante porque seja o joelho, né? Então, é um desgaste o Cássio maior. é meio quadril, meio lombar, não deu pra entender direito, acho que deve ser uma coisa menor. O que eu vi na entrevista do Cássio depois da partida, ele fala que é alguma coisa que ele já sentia, que ele já teve uma lesão na lombar uma vez, né, e ele sentiu de novo, mas ele disse que não preocupa, palavras do Cássio. Torcer que não, né? Jogador importantíssimo pro Corinthians, ainda mais nessa fase de mudança. Renan, queria que você falasse da partida primeiro, para depois a gente falar um pouco do que esperar do Corinthians. Ok. Então, a partida foi uma sacolada. Bom, vamos agora falar do Santos. Mas enfim, cara, assim, o Corinthians deu trabalho no começo. O começo foi muito interessante. Primeiro tempo parecia que seria um jogo equilibrado, né, Renan? Foi até, teve um equilíbrio, porque o Flamengo ficava com a bola, mas não conseguia finalizar. E eu vou falar a mesma coisa do Palmeiras, só conseguia entrar de lado, muita bola aérea e perdia todas as bolas aéreas, né? Mas nem de fora da área conseguia finalizar. E o Corinthians foi agudo, nos primeiros 15 minutos foram 5 finalizações. Quase abriu o placar com o Gustavo. Gustavo, centroavante, né? Foi a opção do Carille. O Ramiro, mesmo com essa sacolada, ele se dedicou, deu pra mostrar uma evolução, né? Ele era muito contestado. Acho, assim, na minha opinião, que sobram alguns elogios pra ele mesmo, apesar do placar horrível, né? O Caio xingou bastante o Ramiro. Nossa, tá? o Caio odeia todo mundo agora. Não, o Caio semana passada, né, ele já queria vir. Renan, eu vou lá participar lá, vou xingar o Corinthians, que ele é corintiano. E nessa semana também a gente tem alguns grupos assim de futebol e ele comentou bastante também sobre como
como foi o alívio, né, do Carille sair, porque a torcida dele era para que o Carille saísse, né? Boa Então, um salve parte pro dos Caio aí, corintianos. obrigado aí pelos comentários. Semana que vem Valeu a gente pela quer sua moral. participação, hein? Quero ser o áudio, que ele falou que ia mandar áudio e não mandou. Enfim, muito bom o começo. O Corinthians deveria ter abrido o placar ali, porque era a chance que tinha. Depois o Flamengo começa a se impor, começa a tocar mais a bola. O que me chamou a atenção, cara, foi o Júnior Urso. Porque os gols, tanto do Vitinho, como até o próprio lance do primeiro do pênalti, foram feitos no setor da linha de volante, né? Do Ralf Esse e do chute do Júnior Urso. Vitinho, acho que O Júnior Urso estava correndo atrás dele. Mas E o Ralf tentou fechar, o Ramiro. O Ramiro tenta chegar na marcação, mas chega atrasado. O porque, lançamento teoricamente, do Gerson no segundo gol, o Júnior Urso correndo atrás do Gerson e o Ralf foi cobrir. Então, o que aconteceu? O Ralf não jogou bem, não conseguiu fazer toma uma cobertura. meia-lua num dos gols, né? Toma um de braço ali do Gerson, que é um puta jogador. Sobrecarregado, né, Renan? Muita Sobrecarregado coisa pelo Júnior Urso, é aí que eu queria chegar. Porque o Júnior Urso deu um volume muito bom no começo do jogo, cara. Ele chegou na frente, ele conseguiu ajudar na armação, ele fez um volume de jogo incrível. Conforme ele caiu, o Corinthians perdeu mais ímpeto. Então foi muito que um termômetro, assim, cara. Ele tava bem, o Corinthians conseguiu atacar. Conforme ele perdeu esse ritmo inicial, assim, o Corinthians foi recuando. Depois sentiu muita dificuldade no setor dele. Então acho que foi um grande destaque, assim, teve um momento do tático ano da que o partida. Júnior Urso era o motor do time, né? A gente elogiava a diferença e o quanto ele fez bem pro Corinthians. O que será que aconteceu, Renan? Não sei, cara. A impressão que deu é que era uma coisa mais física, velho. Mas eu não tenho como saber, assim, é só palpite mesmo, né? Mas enfim, depois desse bom começo do Corinthians, depois dessa caída, o Flamengo consegue o pênalti, né? Logo no final do primeiro tempo. Um Pra pênalti você, bem pênalti? polêmico. Pra mim foi pênalti, mas eu entendo que é um pênalti bem difícil de marcar. Eu vi uma câmera que pra mim foi determinante. O Arrascaeta foi muito esperto, ele tirou a bola mesmo sem direção, só pro Cássio não alcançar e Não pra tem sentir como o impacto. E o Cássio não tem como frear quando ele escorrega, ele derruba o Rascaeta, né? Derruba Pra o mim, Arrascaeta, pênalti. só pra mim dando minha também opinião. pênalti. Mas foi muito, assim, muito polêmico, porque tem muita gente que questionou, né? E aí foi o primeiro da sacolada, né? O Cássio ainda consegue pegar o pênalti, mas o Bruno Henrique pega o rebote. Falta de Deu sorte, sorte, total. né? Sorte do Bruno Henrique, azar do falta Cássio. Azar do Cássio, né? E aí você vê o segundo gol, cara. No minuto seguinte, aí você vê o Gerson conduzindo a bola, com o Júnior Urso correndo atrás. O Ralf tenta cobrir, toma um de brão. E o Gerson acha um espaço perfeito ali e o Bruno Henrique passa em velocidade, né? Passe maravilhoso. Isso daí não é Gerson. técnico, cara. Isso daí não é nada. Tomar um gol 30 segundos depois de toma um gol. Você sai com a bola e em 30 segundos você toma um segundo, entendeu? É muita desatenção, né? Muita desatenção. E o terceiro, E o terceiro com 20 idêntico. segundos. O Corinthians saiu com a bola. A bola estava nos pés do Corinthians. Em 23 segundos ele perdeu a bola e tomou um gol. Caramba, né, Renan? entendendo? O que acontece? O time do o Carille Desatenção, tinha... é desatenção. O Carille tinha um time na mão, né? Muitos diziam que, né, problema de relacionamento, nada, era tudo sempre tranquilo. A ultrapassagem do Carille também, nada pra falar. E dessa vez o time tão mal, velho. Muito estranho, cara. Muito. Depois é 3x0, né? 3x0 acabou o jogo. Eu falei, nossa, agora eu quero ver essa sacolada aí, porque pra mim é de sair 5-6, cara. Aí o Vital segura um pouco a partida quando ele faz o gol, né? Uma boa jogada pela direita, boa e única. Jogada pela direita com o Fagner e Pedrinho, que é onde a maioria das coisas acontecem no Corinthians desde sempre, a gente fala isso, Como né? eu te falei, o Pedrinho faz muita falta quando não joga. É. E Pedrinho jogando pelo meio, né, aliás. Mas às vezes variava também. O Ramiro às vezes ficava meio que terceiro volante, assim, sabe? O Pedrinho abria na direita. O Ramiro tem mais recuperação, né? Mais marcação do que ofensividade, né? E em determinado aspecto deu certo, porque segurou bem. Depois os gols começaram a sair, cara. Aí E aí esquece, quando o Vitinho né? faz o quarto e mata o jogo, aí já... Então, aí acabou. Aí mais novamente no setor de volante. Novamente ali do Ralf, ali no Júnior Urso, o Ramiro tentando cobrir e não consegue, né? Aí o Flamengo administra, tranquilidade total, né? Mesmo o Flamengo administrando sem muita vontade de atacar, ainda é mais perigoso do que o Corinthians, né? O Corinthians completamente apático, né? Com 4x1 o time já sente, Já era, se fora a motiva. lesão, porque o próprio Cássio e o Fagner se machucaram, cara. Então pensa, aí vem o Kaique e o Michel. Dois jogadores que, né? O Michel contestado, o Kaique é um terceiro goleiro. Não dá nem Então pra você fala, saber o que "Vixe, esperar do Kaique também, Não né? dá, cara. É que a partir daí o Flamengo não teve tanto ímpeto, então o goleiro nem chegou a trabalhar. Mas Não quando chegou. ele trocou, eu falei, meu, problema, porque não é o Agora Walter, é né? sacolado, né? E pro lado do Flamengo, o curioso foi o Rafinha sair, né? Já tava com machucado o rosto. Recebeu uma pancada do Gil lá, saiu, não queria sair, mas saiu. E o Gil é um dos poucos que se salva aí também, né, Renan? Cara, o Gil é impressionante. Quando ele tomou 4x1 e o Gil jogou bem pra caramba. O Gil é um jogador, cara, que nem a gente fala, quando o volante joga de terno, né? O Gil é um zagueiro que joga de bermuda e chinelo, velho. É incrível a tranquilidade que ele traz, sabe? Você acha que se tivesse o Gabigol era mais? Com certeza, cara.
qualquer fator ali era mais, porque tava feio pro Corinthians, né? Bom, a gente analisou bem a partida aí. Quero saber agora o que esperar do Corinthians. O Carille saiu, né? O Andrés demitiu o Carille, tinha aquela polêmica da multa, era o que prendia um pouco mais, e o Carille sai. Tá confirmado aí que o Coelho que vai treinar o time na próxima partida, né? O técnico do Sub-20 vai fazer essa aí. Vai ser um interino. Quem você acha que vem aí? Fala-se muito de Thiago Nunes, eu vi hoje falando um pouco do Roger Machado também. O que esperar do Corinthians, Renan? Porque, cara, muito difícil, assim. Primeira coisa, assim, eu só queria trazer um pouco da cronologia da semana, que foi uma coisa maluca, né? Ele falou que não saiu por causa de dificuldade de pagar multa. Depois o cara estava induzindo a direção a mandar embora por causa das entrevistas polêmicas. Já estava fechado com a China quando foi procurar o Thiago Nunes. Ou seja, é muita coisa que estão falando, cara. Desânimo depois da eliminação da Sul-Americana, entende? Aí tem a entrevista do Andrés, que é muito interessante, que eu acho que vale a pena a dica que o Andrés dá, que o Andrés é esse cara que se fala nas entrelinhas, né? Ele disse, vai ficar pouca gente. Depois ele falou em mudanças drásticas, né? E no meio da semana ele falou que o jogador que quisesse podia tirar férias, ou seja, não tá bom pros jogadores também não. A crítica que o cara ele fez pros jogadores... Mas o elenco é bem ruim, né, Renan? Eu não acho o elenco ruim, sério? Cara. Eu não acho o elenco ruim. Eu não vejo muita expectativa com o Cleison. Você sabe que eu não sou fã do Bocelli. Acho que o Júnior Urso caiu demais e acho que ele até me enganou porque eu esperava outro jogador. Acho que o Manuel é fraco também. Não gosto do Avelar. Acho que tem muita... O Ramiro, embora você tenha destacado todos os jogadores que você falou tem uma ou outra opção, tem algum teste. O problema é o segundo volante. O segundo volante não tem. Esse é o maior problema pra você. Esse pra mim é o maior problema do Corinthians, né? Eu acho que a gente tem que observar duas coisas, cara. A primeira, será que o cara vai começar a trabalhar quando? Rápido? Amanhã? Sabe? Só ano que vem. Então. A segunda coisa, será que o jogador do nada aí, no próximo jogo, vai começar a tocar a bola, vai ter mais confiança, além do normal para uma chegada do novo técnico? O Cássio dá uma entrevista durante a semana que ele fala que não tem nada disso de derrubar técnico, que pra ele o jogador que faz isso não tem caráter. Então se algum jogador fizer isso, vai se queimar ali dentro já. Então, eu não acredito nessa possibilidade. Não, eu também não. Mas eu achei tudo muito estranho, cara. O time perdeu muita qualidade, né? Foi o Leandro, foi o Cuca, foi o Fabinho, foi o Valmir Cruz, foi o Denis Lupe, lá o analista de desempenho, foi o bela Sheik. limpeza, né? Entende? Então, cara, não dá pra esperar nada do Corinthians, mas você tem algum nome que você acha que é o favorito ou que você colocaria agora? Eu acho que se for pra apostar em algum técnico agora, o badalado da vez é o Thiago do Atlético, né? Não tem muito o que dizer. Ele tem contrato até dia 8. Pode ser que seja ele, cara. Fora ele, falaram de Roger, que é um bom nome, mas ele tá empregado. Falaram de alguns técnicos estrangeiros, falaram do Silvinho, ou seja, falam muito, cara. O Silvinho foi muito mal lá fora, acho que os resultados dele, então, né? Ele tem uma boa aceitação, mas parte do Corinthians acha que ele tem pouco currículo, assim, ele tem realmente, né? Você acha que dos nomes desempregados aí ninguém agrada? Dorival, Adilson... Nossa, lembra quando a gente tá trabalhando, né? Lembra quando a gente fez a lista do São Paulo? Sim. Nossa, lembra dos nomes que saíram, cara? Não tem nome bom no mercado agora. Vai ser difícil. Só pro ano que vem mesmo, né? O ideal é segurar o Coelho ali, né? O Corinthians vai tentar o Thiago, não acredito. O Thiago Nunes, ele até falou essa semana aí que ele tem contrato até 8 de dezembro e que a próxima semana é decisiva para ele renovar ou não com o Atlético. O Atlético ofereceu 2 anos de contrato e é um aumento salarial, ainda não é o que ele quer, porque ele quer mais investimento no time. Ele quer ter um elenco melhor para trabalhar. O Corinthians tem uma dívida, então não sei se ele vai pro Corinthians, é uma boa troca. Como a gente falou de outras vezes, até do Rogério mesmo, de sair pro Cruzeiro ou não, eu acho que se eu fosse o Thiago eu ficaria no Atlético, já conhece o ambiente, já tem anos de trabalho, alguns jogadores que trabalham com ele. Já campeão da Copa e da Sula. Tem moral, né? Então, eu acho que o ano que vem é um ano muito positivo pro Atlético, né? Eu também ficaria no Atlético se eu fosse o Thiago. O Corinthians tem 41 pontos, próximo jogo contra o Fortaleza, quartas 19h30. O que esperar, Renan? Que nem eu disse, não dá pra esperar nada, né? Então, muita o Corinthians mudança, vai jogar né? em casa. Não tem como a gente saber o que passa na cabeça do Coelho em relação à formação tática. O próprio cara já estava mudando demais. O time já não existia uma titularidade base ali. Então, cara, é muito difícil fazer qualquer palpite. O time pode estar sem o Cássio e sem o Fagner, né? Se não se Exatamente. E não tem com a menor noção de disposição tática. Se vai querer atacar, se vai manter a característica. Não tem como calcular, cara. Impossível. Jogo difícil pro Timão tentar se recuperar depois dessa goleada aí. Renan, vamos falar do Santos agora? Santos fez 4-1 no Botafogo, também outra goleada. Dessa vez o time daqui de São Paulo venceu o time do Rio. Sacha fez um dos gols, Marinho e 2 gols do Soteldo, pequenino Soteldo, muito habilidoso. Fez um bom campeonato paulista e vem tentando se recuperar agora aí no campeonato brasileiro. Ele teve algumas partidas abaixo, foi até questionado. O Botafogo conseguiu descontar com o gol do Igor Cássio. Botafogo também, Renan, caindo cada vez mais
candidatíssimo ao rebaixamento, né? Difícil a situação do Botafogo. A gente é outro time que a gente marca em cima e critica todos os jogos. Toda vez que a gente vai falar de Botafogo contra um time daqui de São Paulo, a gente critica o Botafogo. O Botafogo que só nas contratações, né, só de ter levado o Diego Souza numa oportunidade, achando que ele seria um dos caras que iam resolver lá na frente, já tava na cara que era uma escolha ruim do Botafogo pro ano, né? Mais uma grande partida do Marinho. Você viu até no começo do nosso programa aí, a gente colocou uma vinheta em homenagem às sempre engraçadas, né, frases do Marinho. Dessa vez ele até falou num tom um pouco mais sério, e ele tem razão, né, Renan? O Marinho é um bom jogador, vem crescendo, né, começou no América, veio tentando outros clubes e chegou no Santos, fez uma boa partida. Soteldo também, grande partida. É interessante destacar o Sacha voltando a fazer gol, Sacha que brigava por artilharia. O Santos que com 12 minutos já tinha 2-0, conseguiu em 12 minutos fazer 2-0 na verdade, e aí já mata o Botafogo com poder de reação praticamente nulo. E eu só queria fazer um destaque que, na minha opinião, é o mais complicado e o mais triste, Renan. O Santos, uma partida boa, tem um técnico legal, vem mostrando um futebol que a gente gosta de ver quando tem essas atitudes, e tinham 7 mil pessoas apenas na Vila Belmiro. É muito triste, um grande jogo pro torcedor santista pela vitória, ser acompanhado apenas por 7 mil pagantes, a Vila que não cabe muita gente mesmo. E eu fico triste por isso, porque o Santos começa a aparecer como um dos grandes clubes do Brasil novamente, né, brigando por campeonato brasileiro. Claro, esse ano tá difícil porque o Flamengo tem uma distância grande, mas 7 mil pessoas é muito pouco. O que você achou dessa partida aí, Renan? Mais uma goleada aí, Santos 4-1. É difícil. A torcida do Santos a gente sabe que não tem tanto volume assim, né? Muitas foram as decisões do passado que o Santos veio jogar no Pacaembu por causa disso, em jogos importantes. Aí é criticado porque joga no Pacaembu, é criticado porque joga na Vila e não faz ninguém. Fica esse impasse eterno. O Santos tem esse problema eterno aí, difícil de resolver, difícil Uma até pena, dar opinião, cara. né? Mas é que você já explicou bem, o Santos começou fulminante, né, velho? O Marinho tentou, o Gatilho segurou. Depois o gol do escanteio, depois o golaço do Marinho, que driblou 3, cara, né? Fez uma fila lá, deixou 3 pra trás e chutou forte, né? Então 2-0 fora os ameaças aos 12 minutos, né? Então continuou amassando, aí Pituca quase faz. Cara, foi bem firme, né? O começo do Santos, né? Voltou a ser o Santos do Sampaoli, né? E o Botafogo nas poucas chegadas, né? Aos 30 minutos chegou na primeira vez, aos 33 fez o gol. Os 2 de cabeça, os 2 do Igor Cássio, né? Conseguiu fazer o primeiro gol. E aí, mas mesmo assim, né, característica do Santos, jogo aberto, não tem conversa. O Botafogo foi mal e foi normalizando, tentando. Conseguiu. No final do primeiro tempo, foi um bom Botafogo. Deu pra segurar ali, deu pra ter um parelho ali com o Santos. Mas já caiu no segundo de novo, né? Não teve jeito. No intervalo teve essa coisa do Marinho aí, a gente até homenageou ele hoje, né? Eu vou ler aqui na íntegra, porque ele merece. Hoje não vou dar nome pra esse gol, não. Gol é gol e o trabalho que eu venho fazendo, muita gente só me conhece por meme. Então você tem que começar a olhar um pouquinho pro meu trabalho também, porque eu sou jogador de futebol e jogo bem pra, né? Tanana. Pode falar palavrão, pô. Entendeu? A gente já falou nos outros, né? O trabalho está sendo bem feito, mas por esse segundo tempo vamos voltar um pouco maior. Ou seja, meteu uma seriedade ali, mano. Mano, ele não sabe, ele vira mesmo porque ele é o cara real, velho, entendeu? Ele é reverente, mano. Ele é um cara sincero. Não é igual às entrevistas de 99%, que é aquela coisa engessada, né? Cara, eu confesso que então eu quando acho conheci... que ele interpretou dessa maneira. Os caras estão tirando uma comigo. Não estão tirando. Eles estão achando engraçado porque ele tá sendo autêntico, porque ele tá sendo honesto. Porque ele é um jogador de verdade, não é um desses caras que ficam dando entrevista engessada. Eu lembro quando eu vi o primeiro meme dele, que é o do Sabia Não lá, eu falei, mano, ele vai ficar conhecido por isso, porque eu não botava muita fé nele. Eu falei, é um jogador comum, sei lá, um Marlos da vida, um jogador que daqui a pouco passa. E ele tem ido bem, né? Essa partida principalmente, você citou o golaço que ele fez e não foi só o golaço, ele participou bastante da partida. Participou muito, um puta volume ofensivo. Ele, no segundo tempo, quase ele faz um gol igual. Ele driblou todo mundo de novo, mas aí o goleiro pegou, né? O Santos continuou ofensivo. Aí o Botafogo ficou postado defensivamente ali, continuou querendo equiparar, mas aí o Soteldo em 2 minutos, 2 gols, aí acabou com a vida do Botafogo mesmo. Não teve jeito. Bom jogo do Soteldo de novo, o Sacha foi bem e principalmente o Marinho jogou muito, né? A linha ofensiva do Santos fazendo a diferença. Dá pro Santos chegar no Palmeiras ainda, Renan? Disputa de 5 pontos, cara. Eu acho mais fácil o Santos brigar com o Palmeiras do que o Palmeiras brigar com o Flamengo, né? Mas é mais fácil o Santos brigar com o Palmeiras ou o Santos se preocupar com o São Paulo e o Grêmio? Também tá na cola ali, né? São 6 pontos. Eu acho que o Santos consegue se manter pelo menos na terceira posição até o final, né? Meu palpite. E talvez ele consiga uma segunda. Eu não acho que ele desça não da tabela, não.
Acho que esse G3 aí vai ser o G3 até o final. Flamengo, Palmeiras e Santos, né? É. E o Botafogo, você acha que vai brigar pra não cair ou vai ficar nesse meio de tabela aí? Cara, o Botafogo já tá brigando pra não cair, né? Na verdade, o campeonato inteiro não tá na zona, entra ali, mas tá brigando Fica pra não cair. 3 posições, mas continua ali, né? Ele tá em 14º, mas vem Ceará e Cruzeiro com as mesmas pontuações que a borda do rebaixamento. Ou O Ceará seja, fazendo boas partidas, de repente consegue beliscar uns pontos, vai dar trabalho. o primeiro é o Fluminense com 31, o Botafogo ter 33, perigo total, cara. Principalmente pensando que o CSA deu uma melhorada e o Cruzeiro e o Ceará já estão pra fora e vai ser difícil voltarem, ou seja... É que são 2 Botafogo vagas, que né? fica esperto. Considerando que o Avaí e a Chape já caíram, tem 2 vagas, o Botafogo tem que ficar esperto. CSA, Fluminense e Botafogo são os principais candidatos. O Cruzeiro também tá um pouco ali, né? Bom, o Santos tem 58 pontos. O próximo jogo é contra o Avaí, o Lanterna. Só que é lá, né? Às 21 horas na ressacada. Bom, como todos os times que brigam lá em cima, é jogo pra vitória, né, Renan? Não tem conversa, né? O Avaí, a gente também a gente critica demais o Avaí aqui. Todos os jogos contra o São Paulo, aquele jogo sem capacidade nenhuma ofensiva e defendendo do jeito que pode, sabe? E então é muito difícil mesmo o Avaí conseguir até um empate. Eu acho que é obrigação do Santos. Se o Santos jogar 50% do jogo contra o Botafogo, já é o suficiente, né? O Avaí mal pra caramba, tentando brigar, provavelmente na defensiva. Como a gente sabe que o time do Santos gosta de ser ofensivo, se pega um dia do Soteldo e do Marinho inspirado de novo, outra Já goleada. era. Bom, vamos aguardar então essa partida aí, Santos e Avaí, todas as outras da próxima rodada, que a gente vai chegando ao final do de tabela. Quero agradecer você que deu o play aí. A gente mais uma vez cobra a sua participação. Hoje a gente citou a galera que participou semana passada. Quero agradecer Renan Neves pela participação. Valeu, Renan. Pô, valeu, muito obrigado aí. Quero cumprimentar aí vocês, cumprimentar o Belon que tá aqui com a gente aqui, veio lá do Rio. Não é Belon não, é o William Bronzatti. William Bronzatti, nosso amigo Belon, cara. Infelizmente, com esses problemas que o país tá tendo aí, ele não tá conseguindo fazer a federal dele, teve que voltar. Obrigado aí pro governo aí, valeu. Trouxe o Belon pra nós. Bom, eu tô feliz. Belon aqui perto da gente é mais um ouvinte, mais um amigo perto. Preferi ele formado. Eu também, de repente ele ficava rico e patrocinava a gente. Mas você que já é rico e quiser patrocinar aí, entre em contato com o Estúdio Pelo amor de 86 Deus. aí. Quero agradecer de novo aí, mais uma vez, você que deu o play. Também mandando um salve pro William Bronzatti, nosso amigo Belon. Obrigado por estar aqui. Agradecendo ao Tavares pela direção, sou o Thiago Leque. E semana que vem a gente volta com o de tabela. Um abraço.